Ao vivo e gravando e a cores. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da NBS, tá? Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Um tema muito relevante aí, que associa, né, tudo que está acontecendo no mercado de segurança patrimonial, segurança predial, segurança de ambientes associados às funções e à evolução da inteligência artificial. Então, a gente tratou muito isso no NBS Tech. Quem esteve presente com a gente pôde, inclusive, conversar pessoalmente com o nosso palestrante hoje aqui, com o Gabriel. Então, mais uma oportunidade para essa interação, para desenvolver um pouco mais sobre o tema e, é claro, para conhecer um pouco mais do que a NBS faz e um pouco do que a gente tem, tem trazido aqui nesses últimos meses é essa opção de webinars aqui com tempo mais curto, com muito foco no conteúdo aqui relevante para vocês. Mês a mês a gente vem trazendo opções aqui diversificadas e é um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia aqui de projeto, né? De portfólio de soluções. E a gente está muito feliz de ter todo mundo aqui presente nesse evento, para essa troca de conhecimento, de aprendizado. E a gente vai abordar hoje o tema, gente, que é proteja a sua empresa com monitoramento inteligente. E a gente traz aqui hoje o nosso parceiro, a Intelbras, representado aqui pelo, pelo Gabriel Gonçalves, que ele atua como analista de desenvolvimento de mercado da Intelbras, viaja o país inteiro, conhecendo aí os 7 cantos desse país, e a gente vai desenvolver esse tema aqui com muito carinho para vocês e espero que todo mundo aproveite aí, reserve esse tempo para se dedicar, para anotar, para tirar dúvida. De repente é um projeto que você tem aí na gaveta, de repente é uma demanda aí da tua organização, da tua instituição ou da tua empresa. Então é mais um tema aqui que pode, claro, corroborar, né, com a tua trajetória aí, com os projetos que você tem, com os desafios que você tem. E um dos nossos papéis é esse, é ajudar vocês aí nos seus desafios para que todos sejam bem-sucedidos. Gabriel, fica à vontade, pode explorar bem o tema aqui. E as perguntas e respostas vocês podem fazer pela aba aí de PIR, tá bom? Que vai estar disponível. Eu até iniciei um chatzinho lá. Vocês fiquem à vontade, podem fazer perguntas. E no final a gente interage aqui, respondendo todas elas que foram feitas lá, tá bom? Aproveitem o evento, curtam bastante. Estamos aqui à disposição de vocês. Fala pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Acho que tá dando para me ouvir direitinho, né, Avner? Perfeito. Pessoal, Perfeito, eu, perfeito. eu, eu trouxe um material aqui bem legal, tá? Semelhante ao que a gente apresentou lá no NBS Tech, visto o grande aproveitamento, né, que tivemos lá com o pessoal. Eu acredito que aquele ali foi um momento muito especial em Rondônia e trouxe vários negócios, tá? Podemos apresentar e sentar com várias prefeituras, secretarias de segurança, vários parceiros muito interessantes e que têm grande potencial para projetos, tá? Então trouxemos uma apresentação um pouco semelhante, tá? Se durante a apresentação tiver dúvida, não guarde para si, tá? O Avner foi bem cirúrgico quando ele disse lá no PR, manda a dúvida lá. A gente tá aqui ao vivo, a gente vai tratando com vocês, tá? Avner, vou lhe pedir uma gentileza. Provavelmente eu não vou conseguir estar visualizando o PR. Se tiver dúvida, você pode me interromper a qualquer momento, tá? Me interrompe aí que a gente vai Perfeito. conversando com o pessoal, tá bom? Tá bom. Se tiver alguma pergunta aqui que seja muito na linha ali, aí eu entro aqui e peço a palavra para você. Perfeito. Tá todo mundo visualizando minha tela? Perfeito, Sim. Avner. Obrigado, meu querido. Pessoal, primeiramente, é, a Intelbras, ela entra no mercado com uma linha de projetos especiais, uma linha de equipamentos especiais, com câmeras, acessórios, gravadores, como também a diversificação desses cenários de aplicação, tá? Para quem não conhece essa linha, eu tenho um vídeo aqui bem curto, bem rápido, só apresentando um pouco dessa linha, para que a gente consiga entender um pouco desse mundo, desse universo de possibilidades.
material bem legal, tá? E quando a gente vai estudar os cenários de aplicação desses equipamentos, dessas soluções, primeiro ponto, geralmente, o primeiro questionamento que fica para a gente é que, poxa, será que essa solução já está acessível? Tá? Existe o questionamento de saber se realmente é algo usual na aplicação da segurança hoje em dia. E eu respondo da seguinte maneira: é acessível e já está na nossa realidade. Hoje, o seu cliente, hoje o parceiro que deseja implementar um sistema de segurança dentro do seu negócio, seja órgão privado, seja uma entidade privada, um órgão público, só a imagem, ela hoje, ela não consegue ser tão assertiva e tão cirúrgica na necessidade do cliente, na necessidade do parceiro. Então, quando você passa a fornecer informações, você passa a fornecer dados, você começa a ser mais assertivo. O seu cliente ou o seu projeto dentro do seu órgão, dentro da sua empresa, você consegue ter dados do negócio. Você consegue saber, informações muito precisas e cirúrgicas. E a Intelbras, para corroborar com isso, ela traz hoje soluções que não são mais a caixinha, tá? O mercado está acostumado a ter, sei lá, câmera de reconhecimento facial só faz reconhecimento facial. Hoje, nós fugimos da caixinha. A câmera de reconhecimento facial, ela consegue fazer coleta de metadados, sabe? Existe a possibilidade de você ter informações como sexo, tá? Faixa etária, cor da camisa, cor da calça, em detalhes bem específicos. Então, são situações bem interessantes a gente se apegar, tá? Então, a caixinha, ela já não é mais aquilo que a gente está acostumado, tá? Sem contar, a Intelbras hoje ela possui um laboratório de aprendizagem de algoritmo. Então, dependendo da sua necessidade, da aplicação do seu cenário, a gente consegue entregar para você uma solução bem personalizada, tá? E junto com tudo isso entra o software Intelbras Defense IA, que é o software integrador, gerenciador, que possui um ecossistema 100% integrado para entregar a solução mais completa para você. Ou seja, dentro de uma única plataforma, você consegue ter uma visualização das câmeras, você consegue ter o monitoramento 100% inteligente, tá? Isso visualizando câmeras, visualizando câmera de reconhecimento facial, visualizando LPR, e recebendo essas informações em tempo real. Você conseguir adicionar centrais de alarme, controladores de acesso, todas essas informações a fim de ser cirúrgico, tá? A fim de entregar para você um maior resultado, a fim de entregar para você dados do negócio. Ou seja, dentro da mesma plataforma, não precisa de duas, três plataformas. Você consegue ter ali reconhecimento facial, você consegue ter leitura de placa, consegue ter controlador de acesso, consegue adicionar um mapa para identificar onde está cada equipamento. Imagine isso aqui na aplicação de um Smart City, na aplicação de um bairro monitorado, uma cidade inteligente, sem contar também a possibilidade de aplicação num cenário aqui, ó, você conseguir ter até uma interface web, sabe? O parceiro que precisa talvez fazer um registro de ocorrência em uma plataforma específica, uma plataforma à parte, ele conseguiria fazer essa adição através da plataforma e fazer todo esse gerenciamento e acompanhamento, tá? Ou seja, ele não precisa nem estar trocando de tela, nem estar fazendo alternância, e tudo isso de maneira muito centralizada, justamente para trazer maior segurança, trazer maior agilidade na tratativa dos processos, tá? Dentro do software Intelbras Defensear, claro, com soluções de Intelbras, Gabriel, existe a possibilidade de receber equipamentos de outros fabricantes? Existe, via protocolo ONVIF, tá? Mas por que eu me apego ao ecossistema Intelbras? Não só por ser Intelbras, mas também porque a comunicação é nativa. Então, meu equipamento, ele gera aquele analítico. Então, se ele gera um analítico, ele conversa com o software, tá? Então, por exemplo, a possibilidade de cercamento veicular, tá? Então, você conseguir com LPR dentro do software fazer a busca do veículo por placa, por cor do veículo, por marca do veículo. Então, tudo isso para facilitar o rastreamento, monitoramento, identificação de veículos.
Torna a dizer, isso não é só para cenário público, tá? É para o público e privado. Você aplica isso daqui dentro de um shopping, sabe? Dentro de uma grande galeria, de um grande estacionamento. Hoje é um negócio que tem crescido muito, que é justamente a gestão de estacionamentos. Existe essa possibilidade, tá? Utilização também de reconhecimento facial, tá? E quando a gente parte para a questão de bancos de dados de reconhecimento facial, você consegue fazer a identificação, sabe? Por taxa de similaridade. Você conseguir fazer a busca de uma pessoa dentro do sistema de maneira muito prática e intuitiva. Você pode ter a foto da pessoa, tá? Embarcar no sistema e tentar localizar. Como você pode utilizar uma tecnologia chamada InSearch. Eu vou mostrar para vocês aqui logo que você não precisa nem ter a foto da pessoa. Basta algum equipamento ter feito o reconhecimento daquela pessoa, alguma câmera ter identificado e ela já passa a ser rastreada pelo sistema. De maneira muito prática, de maneira muito intuitiva e simples, tá? Mas tudo isso para trazer maior assertividade. Isso daqui é a tela de metadados, tá? Ou seja, você consegue fazer toda uma separação para identificar um suspeito, tá? Fazer a identificação de uma cena, fazer a busca de uma pessoa específica, tá? Então, existem N possibilidades de fazer essas buscas, tá? Como também, dentro da plataforma, você conseguir fazer um banco de ocorrência. Imagina um cenário bem legal. O cara tem uma rede de supermercado, por exemplo, tá? O cara tem, pô, tem uma rede de supermercados e quer que a quando houver um suspeito, tá? Uma pessoa que furtou dentro de uma das lojas e essa pessoa foi pega, tudo foi registrado no banco de ocorrência como uma pessoa envolvida em furto. Quando ele acessar qualquer outra loja da rede, ele seja identificado. E quando ele for identificado, vai gerar um alerta tanto para a matriz que faz o monitoramento geral, como para aquela loja, para saber que aquela pessoa ali é uma pessoa que cometeu furto, ela está cadastrada no banco de ocorrência do sistema. Para que talvez, sei lá, pegue o prevenção, faça um acompanhamento via as câmeras, um acompanhamento à distância pessoal, não sei. Mas isso para ter uma maior clareza nas informações, como também na questão veicular, tá? Do veículo que está envolvido em um furto, envolvido em uma ocorrência, seja na cidade, seja aquele cara que, sei lá, parou no posto de combustível, não pagou e foi embora. E o dono da rede de postos de combustível tem uma rede, tem vários postos com sistema de leitura de placa. E ele quer que quando esse condutor com esse veículo, ou somente o veículo, independente do condutor, chegar em qualquer unidade, a placa seja reconhecida e gere um alerta, sabe? São possibilidades. E isso aqui dentro de uma blacklist. Você criar um banco de ocorrência também com um whitelist, uma lista branca, você conseguir, sei lá, VIP. Existe aquele cliente que é VIP, aquele cliente que é uma pessoa muito importante que só quem atende ele é o gerente. Eu quero que quando esse cara chegar na minha loja, gere um alerta, porque quem vai atender ele é o gerente. São cenários de aplicação, tá? Esse aqui é um vídeo bem legal, tá? Tem 20 segundinhos. Ele mostra um pouco da tecnologia do InSearch, que é uma das tecnologias da Intelbras. E essa tecnologia, ela traz um negocinho bem legal. Ela foi aplicada lá na Oktoberfest ainda esse ano, tá? E aqui a gente tem uma reportagem fazendo um pouco da demonstração do funcionamento dessa tecnologia. Uma das novidades deste ano é a busca por características. Por exemplo, uma foto minha foi colocada no sistema e buscou por pessoas com as minhas características. Na hora, o programa informou o trajeto que eu fiz na festa e a hora desse registro. O recurso já foi usado para encontrar um visitante que se perdeu da família no último fim de semana. Ou seja, dentro da plataforma, você embarca lá a planta baixa do local, você embarca o mapa Google, discrimina cada equipamento. E quando você quiser saber por onde aquela pessoa veio, por onde aquela pessoa passou, aquele veículo dentro do sistema para fazer a geolocalização, talvez até onde aquela pessoa está, se naquele ambiente tiver alguma câmera de reconhecimento facial, você consegue fazer esse rastreamento, tá? Isso daqui foi aplicado em uma festa, em um ambiente fechado. Mas você consegue fazer esse cercamento dentro de uma cidade, dentro de um ambiente completamente aberto, tendo as câmeras específicas com as tecnologias aplicáveis para poder fazer essa identificação, tá?
não somente, não somente vai haver a comunicação entre as câmeras da Intelbras com o software, como também existe a possibilidade de você fazer a integração das bodycams. Hoje, o mercado ele tem uma crescente absurda sobre o uso das bodycams, principalmente para o uso das forças de segurança. E quando a gente vai para a força de segurança, a gente tem um ponto que é bem legal, que em alguns estados já se tornou obrigatório, tá? E você conseguir fazer a integração das bodycams com comunicação em tempo real, tá? Ela vai transmitir a imagem em tempo real para dentro da plataforma. Ou seja, tudo que está se passando durante uma ocorrência, durante uma operação, durante uma ronda do rondante, um vigilante dentro de uma unidade fabril, de qualquer prédio privado, vai ser transmitido em tempo real, tá? E você pegando essa bodycam, um bom exemplo de aplicação. Você pega uma bodycam, integra um gravador com reconhecimento facial, tá? E você tem um banco de ocorrência criado. E você consegue fazer ali a busca, embarca o banco de ocorrência de blacklist dentro do gravador, dentro do software, tudo. E quando aquela pessoa estiver caminhando com a bodycam, fazendo a ronda ou a operação, e foi identificada ali uma pessoa que esteja no banco de ocorrência, o operador vai receber um alerta. Imediato, ele pode fazer o contato com o rondante para fazer uma abordagem ou para tomar alguma outra ação. Porque vai estar tudo sendo transmitido em tempo real, tá? Existe essa possibilidade. Temos essas bodycams que transmitem em tempo real e tem a standalone que não transmite. Mas dependendo do cenário da aplicação, eu acredito que essa com transmissão em tempo real ela é muito mais eficiente dependendo da aplicação do cenário, tá? Como também o uso dos drones, tá? O que é que vai acontecer? Além da gente integrar as câmeras fixas, as bodycams, a gente consegue também integrar os drones. A Intelbras ela fechou uma parceria com a DJI, tá? E nós temos hoje, utilizamos os drones da linha Enterprise, que muitos são utilizados na questão da segurança, e a gente consegue fazer a integração do drone com a própria plataforma do Intelbras Defense. E torna a dizer, em cenário de aplicação, como esse, por exemplo, dele integrado a um gravador com reconhecimento facial, você consegue fazer uma análise absurda, tá? Para fazer operações, fazer mapeamento 3D. O drone, a gente consegue fazer a aplicação dele em diversos cenários. Imagina o seguinte, é, o agronegócio. É um cenário muito legal. Por quê? Porque o agronegócio, eu tenho drones com câmeras térmicas, tá? Que podem auxiliar na identificação de focos de queimada. Como eu também tenho lentes multiespectrais, que conseguem auxiliar bastante na questão da saúde da vegetação. Drones que voam na chuva, drones que não voam na chuva, drones que fazem auto-tracking, né, que é o acompanhamento de pessoa, barco ou veículo, dependendo do cenário de aplicação. A gente já consegue fazer um trabalho muito legal e torna a dizer, tudo isso integrado ao ecossistema do Intelbras Defense IA. Mas qual é o grande ponto nisso daí? A Intelbras ela traz para a gente hoje um cenário de aplicação diversificado. São soluções, são tecnologias, são inteligências artificiais que conseguimos fazer a integração dentro de uma única plataforma para trazer melhor gestão dos processos, tá? Isso daqui, por exemplo, é uma câmera térmica de um drone. À primeira vista parece um speeddome, de tão parado que está, estabilizado, mas é um drone, tá? Você conseguir fazer esse tipo de operação, esse tipo de análise, isso é um cenário de aplicação. Torna a dizer, a criatividade ela vai muito além. Porque, por exemplo, você pegar um drone desse com a lente termal, você consegue fazer uma análise em cima de usina solar, sabe? Você consegue fazer uma análise das placas solares, da captação do sol em cima das placas solares, tá? Então, os cenários de aplicação eles vão variar e diversificar diante da sua necessidade, tá? Eu costumo dizer que a solução ela é completamente personalizável porque vai se aplicar ao seu cenário, à sua realidade, à sua necessidade. Para quê? Para que a gente consiga trazer uma assertividade, trazer eficiência dentro desse processo. Para que você consiga ter ou entregar a solução mais completa para o seu parceiro. Isso daqui, por exemplo, você consegue ver que o drone com a lente termal ou as câmeras térmicas da Intelbras, elas possuem duas lentes. Uma lente comum, tá? Que é a lente à direita, e uma lente térmica que está à esquerda do vídeo.
Então você consegue ter as duas visualizações e fazer essa distinção entre uma e outra, tá? Mapeamento, proteção de perímetro, tá? Como também cenário de aplicação em segurança nas escolas, sabe? O que é que tem de mais valioso para um pai, para uma pessoa, do que o seu filho, do que aquele ente querido? E você conseguir fazer uma integração para fazer uma entrega mais segura dentro de uma unidade de ensino. Você pai, saber exatamente o momento exato que o seu filho entra na escola, através da notificação do WhatsApp. Você pai, saber o momento que seu filho sai da escola. Você saber que, vamos imaginar aqui agora um infantil, sabe? Uma educação infantil, um prédio de educação infantil. E você conseguir colocar lá um leitor facial com medição de temperatura para que quando a criança chegue, esteja uma temperatura de pouco mais de 37,5, 38 graus, essa criancinha ela vai ser barrada na entrada. Claro, essa criança não vai ser mandada embora que ela vai estar acompanhada de alguém. Para ela estar chegando na escola, ela vai estar acompanhada de alguém. E no momento que a medição, for feita a aferição da temperatura daquela pessoa, daquela criança, foi identificado que ela está com a temperatura febril, ela não vai poder acessar a instituição de ensino a fim de preservar a integridade e a saúde das outras crianças que estão lá dentro. Ou a escola poder criar, sabe, Avner, um protocolo de evacuação ou clausura. Nós tivemos um tempo desse aí que nós tivemos muitos problemas com relação à invasão nas escolas. E você conseguia dizer assim para a escola, olha, quando ocorrer um determinado cenário, tá, de uma invasão ou algo do tipo, um cenário de emergência, você vai acionar esse botão de emergência aqui e imediatamente vai jogar uma notificação no celular das pessoas responsáveis, que vai abrir as cancelas, vai abrir as catracas, vai abrir um pop-up na tela, vai começar a fazer um acompanhamento em tempo real, tá? Vai tocar sirenes do sistema de alarme de intrusão, vai tocar o alarme de incêndio, para que todo mundo fique ciente de que algo está ocorrendo, para que aí inicie-se protocolo de clausura ou de evacuação. O quão valioso isso é? Tá? E isso a gente consegue aplicar nos mais variados cenários. Isso é um exemplo, tá? Isso você consegue fazer, sei lá, dentro de uma usina de bioenergia onde corre o risco de explosão. E na situação de emergência, apenas o acionamento de uma botoeira, de um botão, você conseguir abrir as cancelas, as catracas, tocar as sirenes, pegar uma corneta com áudio pré-gravado e ela começar a soar pedindo evacuação. Talvez utilizando módulos, fazer desligamento de alguns equipamentos ou acionamento de outros, tudo isso integrado dentro de uma mesma plataforma, tá? Você conseguir fazer tudo isso para fazer uma entrega cada vez mais completa, uma entrega mais segura para o teu parceiro, dentro da realidade e necessidade de cada um. Você conseguir fazer controle de presença, você conseguir fazer gestão de refeitórios, tá? Controlar acesso em ambientes específicos. Então, são cenários de aplicação para ofertar maior segurança. Não é mais somente vídeo. Eu acho que essa questão de somente vídeo virou autópsia, tá? Por quê? Porque hoje você conseguir buscar uma imagem depois do que aconteceu, você não está sendo assertivo. A ideia é que você consiga antecipar o fato. E para antecipar o fato, você vai ter que utilizar outros recursos, tá? Porque você pesquisar lá uma imagem para identificar, por onde veio, quando aconteceu, quem veio, por onde foi embora. Isso aí já depois que aconteceu, sabe? Você conseguiu utilizar recursos com analistas para poder antecipar fatos, identificar suspeitos, tá? Identificar através de cruzamentos de linha virtual para fazer proteção perimetral, usar uma câmera térmica com medição de temperatura para medir a temperatura de uma máquina, um gerador, um equipamento que tem uma temperatura pré-definida e dizer assim, ó, essa máquina aqui ela não pode passar de tal temperatura. Se ela chegar a X temperatura, eu já quero que gere um alerta. E você colocar lá uma câmera térmica para fazer essa inspeção. E o software ele ia acompanhar, ele ia apontar toda a variação de temperatura desse equipamento. É por isso que eu estou a dizer, não é mais só vídeo, tá? O uso da inteligência artificial, ela vem trazendo e enriquecendo o conteúdo cada vez mais. Vem enriquecendo a entrega. Gabriel, mas é todo cenário? Não. Vai da necessidade do teu cliente. Por exemplo, isso aqui usando o controle de acesso, você integrar o controle de acesso para uma escola, para um condomínio, para
um prédio público, privado, você fazer toda essa gestão, sabe, de convidados, terceiros, visitantes, condômino, profissionais, funcionários, tudo isso dentro de uma única plataforma, tá? Saber quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, são informações que vão trazer mais segurança, tá? Comunicação de emergência, apoio à comunidade, isso aqui de maneira seguinte, sabe? Eu acho que, não sei se como é que tá no norte do país, mas eu lembro que, eu sei que no restante do país, não, no norte também tem, no norte também tem. No país inteiro tá uma crescente por totens de segurança, onde se colocam várias câmeras, vários equipamentos, e você conseguir integrar esses totens, vídeo leitores faciais, tá? Porteiros faciais, quando ele aciona lá, vai abrir um pop-up, já está identificado no sistema que é um totem de emergência. Poxa, quando o cara foi lá, o cara tocou lá, gera um alerta, o operador já vai atender, já vai conseguir tratar com aquela pessoa. Você ter já referência, torna a dizer, lá no começo eu falei, você consegue integrar no mapa onde você colocou cada equipamento. Onde houver qualquer acionamento de emergência, onde houver qualquer evento, qualquer sinistro, você vai saber qual foi o dispositivo e o local exato onde aquele dispositivo está implantado para que você tenha essa informação, sabe? São informações muito importantes, tá? Uma coisa legal que nós temos hoje é a integração do software com banco de dados de órgãos de segurança pública. Por exemplo, hoje esse nosso banco de dados ele funciona com leitura de placa. Você conseguir integrar o banco de dados das placas dos veículos detectados em um determinado ambiente, numa cidade, num bairro, integrar ao banco de dados da polícia, por exemplo. E você dizer assim, olha, eu quero que o software da Intelbras converse com o software do órgão de segurança pública e ele tem aqui um banco de dados de placa. Toda vez que o software lê uma placa, ele vai enviar para cá. E aqui ele vai fazer análise para ver se está dentro de um banco de dados de veículos com restrição ou não, sabe? São cenários de aplicação, são possibilidades de atuação. E hoje o Intelbras Defense-A é um software com nota máxima do The Security Design Lab, tá? Um laboratório que foi feita, nós sujeitamos o software Intelbras Defense-A para fazer uma análise de segurança e hoje ele é um software nota A, tá? Um dos poucos no mundo que consegue ter essa segurança. Ou seja, tudo que acontece dentro do software Intelbras Defense-A, com tudo isso, todo esse ecossistema que eu falei, você integrando a ele, tudo isso é auditável. Ou seja, você está utilizando um software que ele é seguro, sabe? A gente está acostumado a buscar a pasta raiz de um arquivo, de um vídeo, determinada coisa, e na pasta raiz a gente acha lá a imagem, sei lá. Você pega o seu celular, você abre a câmera do seu celular, tira uma foto. Você sabe que se você for lá na galeria, você vai visualizar aquela foto. Aí fica aquela ideia, pô, e o software? Ele está armazenando. Se eu for lá na galeria do software ou na pasta raiz, eu vou visualizar essa imagem que ele captou? Não. O que é que o software vai fazer? Ele vai criptografar a imagem. Você vai ter lá um arquivo criptografado. Você não consegue visualizar vídeo, não consegue visualizar imagem. E se um operador, porventura, quiser fazer um backup, um download de uma imagem, o software, primeiro ponto, você consegue definir permissões. Segundo ponto, tudo que é feito dentro do software é auditável, ou seja, você consegue verificar quem baixou, quando baixou, data e hora, e qual foi o período do vídeo baixado de qual câmera. Ou seja, você vai ter informação completa para poder fazer uma auditoria e identificar o que foi que ocorreu. São possibilidades hoje que eu digo que o software consegue entregar para vocês que vai da criatividade, vai da imaginação e vai da necessidade, tá? Porque são muitos recursos. E isso aqui que a gente comentou é só um pouco deles, tá? É só um pouco desses recursos. Mas existem hoje várias outras tecnologias, várias outras possibilidades de aplicação, cenários de aplicação, tá? Indústrias, portos, aeroportos, shoppings, estacionamentos, o próprio varejo em si, e você conseguir entregar soluções muito completas, ou você conseguir ter essas soluções aplicadas ao seu cenário, tá? Eu vou parar aqui a apresentação
E eu já fico aberto, Avner, a tirar dúvidas. Maravilha, Gabriel. Temos até, você está falando de proteção de dados, tem duas perguntinhas aqui do Cristiano. Cristiano Andrade fez as perguntas e uma das perguntas é, dentro desse tema que você falou, como a solução da Intelbras garante a proteção de dados capturados pelas câmeras? Um pouco do que você estava falando, né? Se você quiser estressar um pouco mais esse tema, respondendo, fica à vontade. E a outra pergunta que ele fez é, Gabriel, qual seria a diferença do conceito de CFTV para os recursos que você está apresentando agora, que você está apresentando? É, a primeira pergunta dele, como eu falei, tá dentro da nossa plataforma, todos os dados são criptografados, então existe essa proteção, tá garantida. E no conceito de CFTV, que é o circuito fechado de televisão, o que é que vai acontecer aí? Como eu disse lá mais cedo, que a gente está acostumado a ter imagem. Só que hoje só a imagem ela não é suficiente. Porque a imagem vai lhe dizer depois que aconteceu. Você não consegue antecipar o fato, tá? Eu vou lhe dar um exemplo. Um negócio bem legal. Acho que todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu lá no STF, a tentativa de explosão lá no STF. Se vocês pesquisarem lá no G1, tem a reportagem completa. O que tá rodando lá no STF é o Intelbras Defense A, tá? Foram utilizados vários recursos para poder fazer a identificação do suspeito e tudo mais. Ah, Gabriel, mas por que ali não antecipou? Porque vai da necessidade de aplicação. Talvez no momento ali não foi pensado nessa possibilidade de sofrer um atentado à bomba dentro daquela região, tá? Talvez a pessoa não tivesse um banco de dados de registro de ocorrência. Quando você passa a utilizar analíticos, você começa a ser assertivo e preditivo, tá? Você consegue antecipar muitos fatos. Só com a imagem, você só vai conseguir tomar uma ação reativa. Você não vai conseguir tomar uma ação preventiva, tá? Você não consegue antecipar fato, tá? Por exemplo, você pega a ave, né, o Cristiano, uma câmera de infravermelho, uma câmera comum infravermelho, tá? Bota para gravar. Se não tiver, se você botar para gravar no ambiente aberto, tá? Ambiente aberto, que não tenha nada para refletir, você vai ver que quando fica à noite, ela vai ficar preta, vai ficar tudo escuro, tá? Por quê? Porque o infravermelho ele precisa refletir algo para poder você visualizar o preto e branco. Quando você passa a utilizar agora, talvez, um analítico, um recurso como a câmera térmica para fazer uma proteção perimetral, isso já não é considerado, porque a visão térmica ela vai funcionar independente, tá? Você conseguir ter, adicionar um recurso a mais e ser mais assertivo nisso daí. Bola. Tem outra pergunta aqui que o Tiago Silva fez. Ele fez aqui no chat. Este sistema consegue diferenciar a face de uma foto, por exemplo, uma pessoa que Anti-fake está com uma foto estampada na camisa ou no boné. Ele consegue diferenciar? é o sistema de anti-fake. Os produtos conseguem ser um anti-fake. Então já está preparado para não haver nenhum tipo de confusão Porque existe de aquela faces, ideia né? de dizer assim, não, eu não tenho permissão, mas eu vou tirar uma foto do ave, né? Eu vou abrir aqui no meu celular e vou botar lá para fazer a leitura. Não vai, tá? O sistema ele consegue fazer essa identificação. Legal. E tem uma outra pergunta aqui, que quais são os próximos avanços, né? Se você já tem, Gabriel, essa visão aí de quais são os próximos passos aí, os próximos avanços que vocês como especialista, né? Especialistas da área, o que vocês estão prevendo aí de próximos passos, né? Que o mercado vai pedir? Hoje, Avner, o mercado ele vem do seguinte. Por exemplo, não sei se todo mundo aqui está sabendo do novo Estatuto da Segurança Privada, tá? Hoje a gente tem o Estatuto da Segurança Privada, um estatuto que vai bater muito no mercado, tá? E o mercado hoje, ele não é mais um mercado, eu vou dizer bem sério, de 5 anos atrás. Mudou tudo. Por que eu digo isso? Porque o cliente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, ele queria ter a imagem para registrar o que aconteceu. Hoje, registrar o que aconteceu é muito caro.
Eu vou lhe dar um exemplo. Eu visitei uma região no país que fui convidada para conhecer uma usina, para fazer uma apresentação de uma proposta para uma usina. Um dia antes, um funcionário tinha morrido. O funcionário, ele tinha que estar com EPI para poder manusear uma máquina com ácido e tudo. E na hora que ele chegou diante da máquina, a câmera gravou. O momento que ele desamarra o avental, baixa o avental, e o colega dele vai lá e liga a máquina. E espirra o ácido em cima dele. Isso é caro. Isso é caro. Primeiro ponto é a vida, que podia ter sido preservada se usasse uma câmera com detecção de EPI. Primeiro passo é a vida, tá? Depois da vida, o custo é muito alto. Então, eu ter a imagem já não adianta, sabe? Não vale a pena. Eu preciso prever o fato. Então, o mercado hoje ele quer dados, ele quer informação, ele quer poder de fato ser preditivo, ele quer antecipar a ocorrência. Então, Gabriel, mas pô, é difícil achar o cliente que ele quer solução. Eu vou lhe ser bem sincero, não é? Eu acho que o ponto aqui é você saber identificar a oportunidade. Por quê? O cliente, muitas das vezes, ou você mesmo que quer o recurso de inteligência, não sabe o que você quer. Você quer algo, sabe? E quando você vai para o mercado diz para você assim: olha, eu tenho uma câmera que ela faz análise de EPI. Você pode usar ela no hospital para separação de ala vermelha de UTI, ala laranja, ala amarela de UTI. Pode usar essa mesma câmera dentro de um sistema penitenciário para separar o preso por cor de farda. Então, o mercado, ele quer recursos de inteligência artificial. E o quanto mais nós ofertarmos para o mercado ele vai abraçar cada vez mais. E ele tem feito isso porque o mercado ele tem pedido. Essas soluções elas vieram, a Intelbras ela trouxe soluções a pedido do mercado. O mercado ele está cada vez mais pedindo por solução. Eu vou lhe dar um exemplo, Avner. Quem nunca aqui utilizou talvez o chat GPT? Até um tempo desse era a gente mesmo. Hoje a gente tem inteligência artificial que a gente faz uma pergunta e ele entrega aquilo que a gente precisa. Bom, bom. O mercado ele pede pela inteligência, tá? E vem se avançando cada vez mais, É, tá? Hoje ter inteligência artificial é necessidade, sabe? É igual um tempo desse. Ah, carro só tem quem é rico. Cara, carro hoje é necessidade, sabe? Um tempo desse, quando você vai estudar a história do Fordismo, Toyotismo, você vê que houve um momento em que foi dito que cavalo nunca ia ser substituído. Cavalo nunca ia ser substituído. Hoje, então, é, o mercado ele pede pelo avanço, ele pede pela evolução. E se a gente não acompanhar o mercado, a gente vai ficando para trás e a gente vai passar, a gente passa, tá? A ter vidas, como aconteceu nesse cenário que eu visitei, em risco. Você podendo antecipar e preservar talvez uma vida, você vai tomar agora uma ação reativa. Ah, a partir de agora eu vou botar uma placa lá dizendo que só entra com EPI. Já morreu um cara, já morreu um pai, um filho de alguém. Isso é muito caro. é. Isso é intangível, né, cara? Não dá, a gente não tem como nem se colocar no lugar, né? A gente está mexendo aí num ponto em que é pessoal, né? Então a gente percebe que, assim, às vezes a gente fala de IA e todo mundo fica muito surpreso, né? Quem não é da área, muitas vezes, mas é o próximo passo, é a evolução, né? Não tem como fugir disso, cada vez mais. Ao mesmo modo que, por exemplo, como em cibersegurança, como em segurança de pessoas, o modo como o ataque ou as ações vão se sofisticando, do outro lado, as proteções vão caminhando no mesmo sentido, de criar camadas protetoras inteligentes, preditivas, para que possam, quem ainda está no modelo de CFTV, tá muito atrás, né, do que já está atual, que já não é mais tendência, é atualidade. Então, para que possa cada vez mais mitigar as ações, muitas vezes antes que aconteça. Então, a gente Exato. vê projetos de segurança pública, principalmente, que a gente acompanha muito, cada vez mais sofisticados. Porque não faz sentido um, um monitor e um visual gigantesco depender da análise da pessoa. Nossos recursos
para isso são muito limitados, né? Nós somos muito avançados enquanto seres humanos para fazer análise crítica, Isso. para julgar o que está acontecendo. Mas quando se fala em processamento, em repetição, em uma velocidade alta, a gente não consegue. A gente não consegue, enquanto ser humano, acompanhar. Por isso, justamente, criamos diversas máquinas tecnológicas para que possamos otimizar as nossas ações Isso. enquanto seres humanos, né? Sem contar, imagina, né? Você sentar. Isso é um exemplo, isso aqui eu vou trazer exemplo real, tá? Eu tô trazendo exemplos reais. Cara, você sentar uma pessoa diante de um video wall com 500 câmeras. O cara tá lá, sozinho, sentado, olhando 500 câmeras. O que que esse cara tá fazendo? O quão assertivo esse cara tá sendo? O quão eficiente Meu essa Deus, empresa tá sendo, deixando um cara sentado, olhando 500 câmeras. Aí bota do lado da mesa do cara uma garrafa de café e uma xícara. pronto. Esse cara vai fazer o quê? Sabe? O fato vai acontecer, ele não vai visualizar. Quando acontecer, aí alguém vai ligar pra ele. Olha, vê aí a câmera tal, do gravador tal, e vê o que foi que aconteceu. Já Ele não... foi. Já foi. Ah, vai ter o registro da imagem, ok, mas ele não houve nenhuma proatividade, né? Como, cara, é impressionante, assim, como que a segurança pública, a nível de proteção e sensação de segurança nas ruas, evoluiu muito, porque hoje, o policial que está na rua, ele tem muitos recursos. Você falou da bodycam aí. Muitos recursos que ajudam esse servidor público que está lá na rua, que está frente a frente ao perigo muitas vezes, né? Então ele consegue, com auxílio de câmeras, com inteligência artificial analisando imagem, com drone, com bodycam, cara, são ferramentas que otimizam o trabalho dele. Tem uma A pergunta polícia. aqui, pode Só um falar. comentário. A polícia hoje, ela é muito letal. Isso é fato, tá? Não tô criticando a polícia, não tô aqui pra. Só que imagina a possibilidade do órgão de segurança pública, Ave, né? Poder antecipar uma operação, sabe? Bota um drone para fazer uma varredura antes de iniciar a operação, Tem preço, sobrevoar toda a operação enquanto a operação está ocorrendo, para antecipar, preservar vidas de pessoas, tá? De cidadãos, preservar vidas dos agentes de segurança e até preservar a vida daquele que está ali atentando contra a vida de outras pessoas. Entendeu? é. Existem possibilidades, são ferramentas. Perfeito. E aí, e cada vez mais é engraçado também, né? Como a tecnologia vai avançando e vai ganhando usabilidades que muitas vezes não eram nem imaginadas para ela. Ah, eu vou usar soluções de vídeo monitoramento para segurança. É o que é previsto, é o que todo É, mundo espera. E às vezes não, eu quero usar aqui para chamada de sala de aula, para monitoramento aqui de qualquer outra ação que não era nem o objetivo dela. E vai se encaixando ali em cada, como você falou no começo, né? é. Cada necessidade. Cara, eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Talvez esteja Cara, aí a eu tenho um solução. colega, tem um parceiro nosso que tá usando a câmera de medição de temperatura para medir a temperatura do gado. Pô, Na minha sensacional, cara. cabeça não faz nem sentido, mas depois ele explicou, ele disse, Gabriel, um boi desse meu aqui custa 55 mil reais. É. Se um boi desse é contaminado e contamina o rebanho, meu prejuízo é absurdo. Então, na hora que é identificado, ele fez um sistema lá que uma porta fecha, abre outra e o boi ele vai por outro caminho para Pronto, separar do restante. Cara, são cenários, é necessidade. legal. Ele viu a necessidade e aplicou a inteligência para aquilo ali. O cara se debruçou no problema dele. Cara, eu tenho um problema Foi. aqui, isso pode me ajudar. Teve uma reportagem esses dias, que foi na TV aberta que eu vi, sobre uma região de fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai lá, que ocorre muito furto de gado. E eles utilizaram drone, drones, câmeras termais com análise de vídeo para poder proteger o patrimônio deles. Proteger o patrimônio deles. Então, assim, quanto tempo esse investimento que você fez retornou? Ele falou, cara, na primeira ação que a gente conseguiu ser preditivo e tomar uma ação junto à segurança pública, polícias, né? Para que o nosso patrimônio, o nosso gado que não fosse furtado, já pagou o investimento. Porque eu ia perder aqui 10, 20, 30 cabeças de gado e não ia recuperar, isso pagou já o meu investimento. Então eu mitiguei um problema antes que ele acontecesse.
O Jaime está perguntando aqui, ó, consigo utilizar o Intelbras Defense A para coletar dados em 22 PABX diferentes e criar uma base de dados para consulta de pessoas e placas de carro? Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Eu acho Entendeu? que o próprio Intelbras Defense A, tá? O que eu tenho certeza, tá? Isso eu lembro de cabeça. O encontro, o banco de dados do encontro, ele vem direto para o Defense A. O PABX, eu não lembro se ele consegue, do jeito que o arquivo vem, embarcar direto no Defense A. Mas eu lembro que o Defense A, ele gera uma planilha, tá? Um formulário que você pode coletar a lista do PABX, tá? Os dados do PABX, integrar essa planilha e depois embarcar no Defense A, tá? E criar a consulta de banco de placas consegue, tá? Você mora em condomínio, né? Moro. Não sei se você tem aquele condômino que é sacana. E ele tem um direito a uma vaga, talvez, tá? E ele ocupa Sempre duas. tem, né? O cara tem uma Sempre vaga, tem. ocupa duas. Você usar o Intelbras Defensiar para dizer assim, olha, cada morador aqui tem direito a uma vaga. Ele pode ter 10 carros. Se um carro dele estiver dentro, eu quero que ele bloqueie a entrada do segundo. O Acabou-se. sistema ele consegue Uhum. fazer isso, tá? Legal, E legal. existe também a possibilidade de do sistema, a gente tem câmera para isso, identifica quando o cara para o carro atravessado, sabe? Ah, o cara Quando o ocupa cara duas vagas. ocupa duas vagas, para o carro atravessado, o sistema ele vai gerar um alerta. Show de bola, Tem, cara. tem tudo, né? A gente encontra de tudo no Cara, mundo. tem. Que legal, que legal. Aí tem outra pergunta aqui do Pianovski. Consiga adicionar câmeras e dispositivos de segurança de outros fabricantes nessa solução VMS com o IA da Intelbras? Vamos lá. O Intelbras Defense A, primeiro ponto, ele não tem inteligência artificial, ou seja, ele não cria inteligência. Gabriel, peguei uma câmera que não tem inteligência, vou usar Defense A para botar inteligência nele. Intelbras Defense ele não cria inteligência, ele recebe a inteligência da borda, tá? E sim, você consegue pegar os equipamentos do fabricante e integrar ele via protocolo ONVIF. Aí torna-se aqui o seguinte, ó. É, como a gente está usando aqui protocolo ONVIF, é um protocolo genérico, pode acontecer, na verdade, né? Da tecnologia do fabricante não vir, porque é um protocolo genérico, não é comunicação nativa. A imagem vem, isso vem, tá? Mas talvez a inteligência artificial do outro fabricante talvez não chegue, tá? Porque é um protocolo genérico que a gente está utilizando para fazer essa comunicação. Show. Show de bola. E tem uma outra pergunta aqui do Mikael. Como funcionam as licenças de software do Defensear atualmente? A aquisição é vitalícia ou existe pagamento mensal? Além disso, ao adquirir o software, ele já... Peraí, deixa eu só... Eu vou só pegar o Separa. gancho aqui do que o Mikael... vou Ah, separar. Primeiro ponto, eu queria até fazer um comentário aqui, que ele perguntou, a aquisição é vitalícia ou existe pagamento mensal? Aí eu vou me antecipar aqui. Vou falar assim, o Mikael, depende de como que você quer conduzir o teu projeto. Se você, assim, existem muitas iniciativas a nível nacional e é um modelo já de contratação de serviço de monitoramento. E aí você vai fazer o teu pagamento mensal para a empresa que vai te prestar esse serviço. Aí você vai falar, olha, eu quero isso e aquilo, eu quero monitorar tal coisa, placa de carro a tantos quilômetros por hora. Então o projeto vai ser construído e vão entender lá, talvez não quantas câmeras, mas quantos pontos de imagem. E aí esse é um dos propósitos também que a NBS entra nesse cenário, porque principalmente falando em larga escala de monitoração, a gente tem todo o aparato para te conectar nessa câmera. Então eu levo toda a parte de conectividade, de fibra, de recurso de segurança, de equipamento de roteamento de firewall para proteger o teu ambiente e você vai colocar um ponto de imagem ali com as características que você precisa para aquele determinado cenário, se é termal, se tem facial, se tem LPR. Então, isso aí vai variar. Mas só para te dizer que isso pode acontecer de acordo com aquilo que você tem capacidade, né? E às vezes o mais interessante é como serviço, porque já tem todo o suporte, licenciamento, manutenção, garantia, todo o acionamento de equipe já está incluso, né? Mas também tem um caso que aí também o Gabriel pode falar, que é a aquisição
de equipamento por Vitalícia. equipamento e de Isso. software, né, Gabriel? Existe essa possibilidade, tá? O que a Intelbras sempre vai trabalhar? A gente sempre preza pelo nosso parceiro. Então, você faz assim, Gabriel, eu, sei lá, eu fechei um contrato com a NBS, da NBS como exemplo. E só que eu não quero comprar, ou eu não acho seguro comprar, ou na negociação a NBS olha para você e diz assim, olha, você pode adquirir, tá? Eu vou repassar para você, mas você precisa de uma prestação de serviço continuada, porque não é só implantar, tá? Acho que o ponto é esse, né, Avner? Não é só implantar. Existe a necessidade de uma prestação de serviço continuada. A Intelbras ela pode vender, no caso, a Intelbras ela vai dar licença vitalícia, tá? A licença você não vai pagar para a Intelbras mensalmente, tá? Mas a necessidade da prestação de serviço continuada com o parceiro é o que geralmente ela vai impactar, porque é uma necessidade hoje. Por quê? O software, primeiro ponto que o software ele só é repassado para o nosso cliente final com o parceiro. A Intelbras ela não vai atropelar o parceiro e vai dizer assim, olha, eu vou vender para o teu cliente. Não. O cliente é sei lá, o cliente é da NBS. Aí o cliente Uhum. procura a Intelbras. A Intelbras vai dizer assim, quem é que lhe atende? NBS. Então, o trâmite é Intelbras, distribuição, NBS, NBS você. Isso. Isso é política Intelbras, tá? Mas, só respondendo agora a sua pergunta. É vitalícia, primeiro ponto, tá? A licença ela é vitalícia, tá? Junto à Intelbras não vai ter pagamento mensal. O que entra na mensalidade é a prestação de serviço continuada junto ao parceiro que vai fazer a implantação e vai fazer a prestação de serviço continuada, tá? É importante a gente frisar isso daqui. Legal, Gabriel. Bom você ter falado disso. Essa é a cadeia, tá? E a NBS aqui atua como Integrador, integrador de soluções. A gente tem dois exato. agentes aí também ainda, que é o fabricante, Intelbras, e tem o distribuidor também que atua nesse caso. É um modelo bem comum. Mas aí você falou de um ponto interessante, né? Que não basta só instalar. E aí eu vou frisar nisso porque a gente já viu, e todo mundo que está aqui assistindo já presenciou diversos projetos onde foi feita instalação de equipamentos e com o tempo, cara, perde manutenção, perde garantia, não tem como repor peça, não tem ninguém especializado para recuperar alguma câmera, alguma coisa nesse sentido. É por isso que os projetos como prestação de serviço fazem muito sentido e são e apresentam uma eficiência e eficácia em seus resultados que realmente legitimam a O sua funcionamento. É isso possibilidade de mesmo. atuação. É isso mesmo. Eu Entende? gostei Né? dessa, gostei dessa. É verdade, desse jeitinho mesmo. Desse jeito, então, assim, você ter ali o aparato, seja por qual extensivo for o prazo, 12 meses, 24, 36, 60, até 10 anos hoje na nova lei, se falando em poder público, em administração pública, dentro daquele espaço-tempo, você tem todo o suporte, garantia, você tem de quem cobrar no final do dia. Exato. Fala assim, ó, Exato. deu problema da câmera. Teu tempo de reparo é de 2 horas. Você tem que dar teu jeito aí, lá, substituir o equipamento e colocar para rodar. É por É isso que é isso. legal a prestação de serviço continuada, porque você consegue adicionar tudo isso daí em contrato. Eu venho do integrador, tá? Eu venho do maior integrador do Nordeste, de alarmes, e isso aí era um ponto bem legal. A gente sempre frisava. Você, dentro de contrato mesmo, tá? A câmera apagou, depois do seu acionamento, a gente integrador tem tantas horas para resolver. Se não Acabou. resolver em tantas horas, acabou. Aí gera a questão de multa para o integrador, penalização. Isso é contratual. É por isso que eu vou frisar isso, tá? Que o Avner falou, eu acho interessante e muito importante essa questão da prestação de serviço continuada. Eu acho legal, tá? Acho importante, até porque você tem alguém ali para se responsabilizar por aquilo dali. Na dúvida, Maravilha. responsabilize o Tinha uma... integrador. Oi? Na dúvida, responsabilize o integrador, que é quem fez a Pronto. implantação. Exatamente. A continuidade aqui do Mikael foi, além disso, ao adquirir o software, ele já inclui aplicação para uso em smartphone ou é necessário adquirir algo adicional? Já possui. Ou Já seja, possui. tem o software, você já consegue utilizar lá a aplicação para smartphone. Maravilha. Aí tem outra Assim, só pergunta. frisando, tá?
Não lá a Tá. questão do WhatsApp. O WhatsApp é um serviço, tá? Existe o Defensear Mobile, Que que é o ele vai conversar, que é aplicativo. o aplicativo do software, Exatamente. tá? A aplicação, a integração com o WeChat, tá? Que é a aplicação que é um serviço com o WhatsApp, aí é a parte. É. Aí, só para falar disso aí, se alguém quiser, por exemplo, o que o Gabriel citou, pô, estou identificando aqui uma presença, deixar uma maleta aqui, e o Defense aí está identificando que é um objeto que está lá onde não deveria estar, por exemplo, numa sala comum, no espaço Sim, comum, deixar uma maleta. Eu quero que o Defense avise por WhatsApp a gente aqui ou alguém que está externo. Aí a exato. gente vai precisar diferenciar totalmente compatível com isso, mas a gente vai precisar. Antigamente a gente chamava de middleware, né? Que é um software no meio ali. A gente vai e hoje chama de broker. A gente precisa de um broker conectado com a API de WhatsApp para fazer esse meio de campo, né? Ou seja, ele vai falar com o Defense IA e vai falar com o WhatsApp, tá? E Isso é bem legal. esse é o modelo da Meta. Esse é o modelo da Meta, O, tá bom? uma coisa legal, com o meu WhatsApp, eu tenho uma câmera que tem um recurso chamado detecção de objeto abandonado e retirado. Vou pegar um exemplo bem prático. Aeroporto. Qual é a orientação que a gente. Cara, eu fiz em torno de 60 voos, só 70 voos só esse ano. Qual é a orientação que a gente tem no aeroporto? Identificou que um objeto, uma mala, está abandonada? Não se aproxima, se afasta e aciona o órgão competente, lá dentro que é a Polícia Federal. Eu tenho câmera que faz análise do objeto abandonado. Sempre que ela identificar um objeto que foi abandonado ali, ela vai gerar um alerta, tá? Utilizando o Intelbras Defensear, você lá com o mobile, você já vai ser notificado. O operador já vai ser notificado. Quero que essa notificação vá via wide chat, via WhatsApp para o cliente, para uma pessoa específica. A possibilidade que o Avner falou, show. E o WhatsApp também vai funcionar, tá? As duas formas vai Perfeito. utilizar. Até porque esse Maravilha. recurso de identificação já está embarcado em nossas câmeras. Maravilha. Melhor ainda. Outra perguntinha aqui é do Charles. Bom dia. Qual a recomendação de operadores por tela no video wall? Cara, isso é uma coisa que divide muita opinião. Polêmica aqui, Por polêmicas. quê? Porque tem estudo, depois vou tentar uma procurada aqui, velho, se eu achar eu te passo. Tem um Tá. estudo que diz que um operador ele consegue monitorar até 8 câmeras por 30 minutos, de maneira eficiente. Depois disso, acabou, tá? Então, assim, isso é uma coisa muito polêmica. Por que eu digo polêmica? Porque, pô, tem empresa que usa um cara para visualizar 100, um cara para visualizar 20, 50, com aquela que eu falei, um cara para visualizar 500, tá? E, Mas qual é o seu grande ponto aqui? Se o cara tá olhando imagem, independentemente, ele não vai ser assertivo. Primeiro ponto. O cara tá olhando vídeo, ele não vai ser assertivo em nenhum momento, tá? Ah, as câmeras têm inteligência artificial que vão fazer o serviço por ele, análise, assim, o serviço não, análise por ele. Aí, beleza. Você está utilizando o recurso de inteligência artificial, um operador, talvez, tá? Não tô dizendo que é o ideal. Mas sei lá, talvez esse operador com 500 câmeras ele seja eficiente. Se as 500 câmeras estiverem utilizando recurso de inteligência artificial para fazer análise, tá? Talvez esse cara sozinho ele tenha a eficiência, tá? Mas é uma coisa que divide muito a opinião, porque, cara, é difícil você ter o melhor cenário do mundo, entendeu? é difícil. Então você vai dividir dentro da sua necessidade, dentro da realidade, tá? Se eu pudesse, eu ia dizer a você, ó, monta uma central de monitoramento, sei lá, 1.000 câmeras, bota, sei lá, bota 10 operadores, bota 20 operadores, mas talvez, será, pô, vai ser eficiente, sabe? Vai dar dinâmica, vai dar tua diária, do teu dia a dia. Eu vou dizer o seguinte, ó, imaginável, né? A NBS é uma central de monitoramento, né? A NBS tem central de monitoramento. A NBS sabe a quantidade de acionamentos que ela tem diária. Imagina, talvez a NBS tenha lá 400 câmeras e tem lá, durante um dia inteiro, tem 20 acionamentos. Será que faz sentido, Avner, tu ter 20 operador? É. Né? É por isso que divide a opinião. Mas o grande ponto é, se é vídeo,
vídeo, pro cara olhar vídeo, tá? Ele nunca vai ser tão assertivo se ele tiver muita câmera, tá? Então, quer usar, usa o recurso analítico, tá? Usa a inteligência artificial para poder ser preditivo e a inteligência artificial gerar o alerta para o operador tomar ação, entendeu? Eu acho que você falou uma coisa aí essencial, Gabriel. Talvez a pergunta ou o pensamento não tenha que ser mais quantos operadores por tela, mas quantos operadores para tratar a quantidade de chamados, de solicitações que eu tenho no meu É, dia. Porque a gente vive uma disputa de atenção, gente. A gente está aqui no webinar, mas o WhatsApp está chamando, é não sei o que, é outra reunião, é ligação. É uma disputa de atenção. Então, esse número que o Gabriel citou, talvez seja até menor. E porque para a gente ficar 30 minutos focado em algo específico, hoje já é muito mais difícil. Então, o que que é a ideia? É levar essa tarefa procedural para o software para ele é, fazer. E o operador vai atuar conforme o software diz. exato, Fez uma análise, tem um chamado, pipoca na tela para ele para todo lado, manda mensagem, aí ele entra em ação, né? exato. A gente tem isso hoje diariamente, sabe? Eu acho que a ideia da predição, ela vai ser eficiente, entendeu? Por exemplo, centrais de monitoramento de alarme. Pô, o cara tem empresa de monitoramento de alarme. O cara não consegue ser preditivo nunca. Por quê? O alarme só vai disparar depois que o sistema detectar. O cara já tá dentro. Quer dizer que o alarme é ruim? Não, o alarme não é ruim, tá? O alarme não é ruim. É a aplicação, entendeu? É a aplicação. Então, eu tô falando central de operação por quê? Porque alarme, ele tem a questão, como ele não tem, tá? Me entenda, tá? Ele não tem inteligência artificial para fazer separação, por exemplo, de animal e pessoa, ele pode disparar com animal. Aí imagina tu tem uma central de operação com 20 mil clientes, dos 20 mil, pelo menos 700 dispara durante uma madrugada, por disparo indevido. Quantos operadores tu não vai ter que ter para identificar isso daí? Entendeu? Então, acho que o ponto aqui não é exatamente quantos operadores, porque se a gente fosse pegar operador, a gente vai se apegar a quantidade de telas. E quanto tempo o cara consegue visualizar vídeo com eficiência, tá? De maneira assertiva por minuto. Quantas câmeras por minuto ele consegue ser assertivo. E depois desse momento, tá perdendo, né? É por isso que a ideia da inteligência artificial é que você consegue ser preditivo e consegue ter, sei lá, talvez 100 câmeras num operador só, a maioria delas talvez usando inteligência artificial para trazer maior segurança, maior assertividade na operação. Maravilha. Mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. As licenças dos. Na verdade, ele fez três. As licenças do software são vinculadas aos modelos específicos de equipamento? Não. Assim, vamos lá, vamos só identificar assim. O software Intelbras FNCA, ele é um software modular. Ou seja, eu quero trabalhar com câmera, você vai comprar licença de câmera. Eu quero trabalhar com câmera e controle de acesso. Licença de câmera, licença de controle de acesso. Ele é modular, tá? Mas na licença de câmera, você não compra inteligência. Sei lá, Uhum. comprei o módulo de vídeo, eu vou ter que comprar dentro do módulo de vídeo uma licença para ter câmera DLPR, para ter câmera de reconhecimento facial? Não. Se você tiver a câmera, o software já vai reconhecer. Então, assim, ele perguntou de novo, né? Ó, continuando, caso sejam realizados upgrades nos equipamentos ao longo do tempo, as licenças permanecem associadas a ele, né? Porque, É que, por exemplo, de vídeo é quantidade de canal. é, De controle de acesso é quantidade de portas de acesso. Sei lá, cada porta é um equipamento, sei lá, um automatizador, um, cadê? Um eletroímã, é sei porque lá, uma tem um controladora detalhe, de quatro né? portas. Uma controladora de quatro portas, só ela ocupa quatro portas, entendeu? Então é portas de acesso. Tem um detalhe, né, Gabriel? O analítico, ele tá na câmera. Ele tá na câmera, tá na borda. E a licença, pessoal, ela é modular de acordo com o que você precisa, só Exato, que ela vai acompanhar o que está na câmera. Se a câmera tem exato. LPR, tem visual, Vai ela receber tudo. vai receber tudo, tá bom?
Eu acho que a gente conseguiu contribuir bastante aqui. Boas perguntas. Agradeço demais aí a participação de todo mundo que ficou aqui. E a gente conseguiu manter o quórum. É sinal de que a conversa foi interessante. Ninguém dormiu totalmente. De hora ou outra ali está acordando. Agradeço aqui as interações, as perguntas. Obrigado a todo mundo que mandou aqui no chat. Muito bom essa participação de vocês, tá, pessoal? Assim, e o webinar só fica legal quando vocês fazem perguntas, vocês interagem, tá? Então enriquece demais aqui para que a gente possa contribuir e aproveitar a oportunidade de ter o Gabriel aqui, né, representando a Intelbras, parceiro nosso aqui para os projetos de vídeo, para todos, a gama de produtos que a Intelbras tem hoje aqui no país. Então, Gabriel, obrigado aí pela tua presença, disponibilidade. A gente sabe que pode contar com você e todo o time da Intelbras aí sempre que possível, tá bom? Perfeito. Esperamos aqui uma próxima oportunidade de trazer novamente outros temas aqui com a tua contribuição. E mais Perfeito. uma vez, obrigado a todos os presentes aqui. Até o nosso próximo webinar, que vai acontecer já em 2025. Um bom final de ano para todo mundo. Feliz Natal, Ano Novo, boas festas. Que todo mundo possa ter um final de ano aí tranquilo, tá bom? Obrigado pela participação e até a próxima, pessoal. Eu agradeço também, tá, pessoal? Obrigado, Avner, pelo convite, tá? E podem contar comigo, fico à disposição de vocês. Maravilha, gente. Obrigadão, bom final de ano para todo mundo, bom resto de dia, resto de semana e até a próxima oportunidade. E não posso deixar de falar, né? Acompanhe nossas redes sociais, a gente está bem ativo lá, tanto LinkedIn, Instagram, tá bom? Nossos status aí para quem tem nosso contato do WhatsApp, a gente está sempre levando muita coisa nova, até para saber do nosso próximo conteúdo aqui, que vai acontecer já em 2025. Valeu, galera, fiquem com Deus aí. Tudo de bom para todo mundo. Oi, tudo bem, gente? Oi, João. Só queria dar uma palavrinha antes de encerrar. Fica à vontade, Nós meu irmão. depois, né, provavelmente amanhã ou depois, todos vão receber uma pesquisa de satisfação para a gente entender até mesmo como a gente pode melhorar, tá? Então, Legal. pedir essa atenção aí a todos que puder responder, vai ser pro bem do trabalho que estamos buscando desenvolver aqui junto com vocês, tá bom, gente? Tá. Agradeço aí e também um Feliz Natal e um próspero ano novo aí para todos. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado, João, Boa, pelo foi recado bom, foi aí. bom. Contamos com a participação de vocês para que a gente possa evoluir cada vez mais. Um abraço, pessoal. Acesso à gravação. Eu vou já sentar com o João ali para a gente ver como é que faz isso, tá? O Jaime me perguntou aqui. Acesso à gravação do webinar, a gente vai estudar aqui como é que disponibiliza isso para vocês. Certinho? Galera, obrigado por todos. Obrigado, Gabriel, toda a equipe da NBS aí. Até a próxima, gente.